Vamos lá para a nossa revisão de ciências? Revisão de ciências se inicia na página 2 e vai até a página 20. O conteúdo é inter-relações e as características da biosfera e relações ecológicas, que são as harmônicas e as desarmônicas. Vamos lá acompanhar no livro? Característica da biosfera. O que é a biosfera? Biosfera é a região onde vivem todos os seres vivos. Quais são os seres vivos? As pessoas, seres humanos, né? Os animais e as plantas. Então, onde nós vivemos? Na biosfera, não é? E a região que concentra a maior parte do ar, ela é denominada de atmosfera. O que é a atmosfera, tia? É a camada de ar que envolve a Terra. Essa é a atmosfera. Vamos lá, ó. O ar é constituído por vários gases, não é? Além do vapor, poeira e micro-organismos. Alguns desses gases são essenciais à vida. Qual é o gás que nós necessitamos para viver? O oxigênio, não é? E esse oxigênio, ele é responsável pelo nosso bem-estar na Terra, né? Nós necessitamos dele para viver. Então, utiliza na respiração dos seres vivos. Todos os seres vivos respiram e necessitam desse gás, o oxigênio, não é? E o gás carbônico, que é utilizado pelas plantas na realização da fotossíntese. E o que é a fotossíntese? A fotossíntese é o processo que a planta faz para produzir o seu próprio alimento, não é? Nós produzimos nosso próprio alimento? Nós realizamos a fotossíntese? Não. Quem realiza a fotossíntese são as plantas, né? É a necessidade que elas têm, realizar a fotossíntese, né? Ó, processo pelo qual as plantas produzem seu próprio alimento, utilizando o quê? A luz do sol. Então, elas precisam da luz do sol para produzir seu alimento. Isso é chamado de fotossíntese. Vamos lá. A atmosfera é a camada de ar que envolve a Terra. A hidrosfera, quem sabe? A hidrosfera está relacionada com o quê? Com a água, não é? Ó, a hidrosfera é formada pelos ambientes aquáticos, os mares, os rios, os lagos, não é? Em seguida, nós temos quem? A litosfera. O que seria a litosfera, tia? É a região que é formada pelo solo e pelas rochas. Então, tudo isso faz parte de quem? Da biosfera. A biosfera é o ambiente onde vivem os seres vivos. A atmosfera é a camada de ar, a hidrosfera, a água que compõe a água, e a litosfera, rochas e solo. Vamos lá? Na biosfera existem muitas espécies de seres vivos. Quais são? Organismo ou indivíduo. Diversos organismos ou indivíduos de uma mesma espécie formam o quê? Uma população. Eu, Silvana, sou um indivíduo, uma espécie. Vocês, as crianças, os alunos, onde nós compomos o quê? Uma população. População escolar. Tia, vocês, alunos, não é? Chamamos de comunidade um grupo de várias populações. Que populações são essas, tia? Pode ser população de pessoas, de animais ou de plantas. Então, população, comunidade onde vive mais de uma população, não é? Em seguida, nós temos quem? O ecossistema. É o conjunto de comunidades ambientais, onde abrange o indivíduo, a comunidade e a população. Em seguida, nós temos quem? Onde fica guardado tudo isso? A biosfera, não é? A biosfera, ela guarda quem? Todos os seres vivos. Indivíduo, comunidade, população, ecossistema e biosfera. Um está dependendo do outro, tá bom? Vamos lá. Agora nós iremos lá para as relações ecológicas, né? Relações harmônicas, onde os seres se ajudam, onde tem harmonia. E a relação ecológica, ela está dividida em protocooperação, né? Onde um ser vivo, onde os indivíduos se beneficiam, um ajudando o outro, de espécie diferente. A protocooperação. Em seguida, nós temos quem? O mutualismo, né?
Nessa relação, ela é conhecida a associação entre os seres vivos que é envolvido. Essa é uma relação onde, por exemplo, a comunidade de bactérias que vive no nosso intestino, as bactérias nos beneficiam, auxiliando na digestão. Seres diferentes, um ajudando o outro. O iniquilismo. Nessa relação, um indivíduo é beneficiado, enquanto o outro não é beneficiado e não é prejudicado. Como é isso? Algumas plantas, como as orquídeas, estabelecem esse tipo de relação com as árvores, né? Elas ficam próximas, algumas ao lado, então uma fica sempre beneficiando a outra. Então, nenhuma ganha e nenhuma perde, né? Vamos lá para as relações desarmônicas. O que é a relação desarmônica? Relação onde um ser vivo se beneficia e o outro não. Harmônica, todos se beneficiam. Desarmônica, nem todos os seres se beneficiam. Um sempre está ganhando do outro. Vamos lá. O primeiro é o predatismo. O que é o predatismo? Né? O predatismo, um ser que se alimenta do outro. No caso, se eu tenho o leão e o gato, quem é o predador? O leão. Quem é a presa? O gato. Não é? Um se alimentando do outro, onde esse indivíduo vai se beneficiar do outro. Temos em seguida a competição. É uma relação em que pelo menos um dos organismos envolvidos é prejudicado. Claro, tia, essa competição é aquela de corrida? Não, mas a gente pode dar essa como exemplo. Em uma competição, ou de bike, ou de carro, em qualquer competição que exista, sempre um vai ganhar. Nessa competição aqui também, né? Um vai se beneficiar do outro. Um vai sempre estar na frente. Temos também o parasitismo. O que é o parasitismo? É aquele que se alimenta do outro, né? Um exemplo muito conhecido que nós sabemos, o carrapato, né? Se alimenta do sangue dos animais. O piolho, né? Que a gente conhece, que se alimenta do sangue de algumas pessoas, que o contrai, que tem esse parasita. A lombriga também, ela é um parasita, onde vive no nosso organismo, não é? Então, o parasita, ele suga energia, sangue do outro. E o hospedeiro é quem está sendo absorvido. No caso, se uma pessoa tem piolho, ela é o hospedeiro. E quem é o parasita? O piolho. Tudo bem? Então, estudem direitinho, assistam a aula. Qualquer coisa a tia tá lá no grupo. Beijo.